Olá pessoal, iniciando mais um podcast do Dr. Maromba, hoje com um assunto bastante peculiar no meio do fisiculturismo e do esporte de alto rendimento, o estanozolol. Nossos convidados, o Wellington Ferreira e Beto Stallone. No podcast de hoje a gente vai abordar um pouco sobre a farmacologia, a farmacocinética desse medicamento, prós e contras, indicações terapêuticas e como prevenir colaterais. Iniciando essa discussão, nós vamos falar um pouquinho sobre a molécula do estanozolol. Então, aqui a gente tem, pessoal, a cadeia molecular do estanozolol. Se nós formos a fundo, ele será uma classe chamada C17-alfa-alquilado. Esse tipo de molécula ele tem uma resistência à passagem hepática. Por isso, essas substâncias, quando pertencem à classe C17-alfa-alquilados, necessitam de uma proteção hepática mais acentuada, tanto na versão oral quanto na intramuscular. Então é um mito que o estanozolol intramuscular não tem nenhum efeito hepático. Ele possui sim, porém mais discreto, mas não pode deixar de fazer essa proteção. Na segunda imagem, nós teremos aqui uma célula e vamos entender um pouquinho do mecanismo de ação dessa substância. Todo e qualquer esteroide anabolizante vai ter uma ação nuclear. Ele vai passar da corrente sanguínea através de um carreador chamado SHBG e vai chegar até a célula. Na célula, ele vai entrar no núcleo e fazer a replicação do DNA, que vai ser transcrito em RNA mensageiro, vem para a periferia da célula, no citoplasma, e através dos ribossomos, que são aqueles pequenos pontinhos enegrecidos, ele começa a fazer a síntese proteica e a proliferação do tecido. Isso, pessoal, todo e qualquer esteroide anabolizante, até mesmo hormônios que têm essa propriedade, como testosterona e a somatropina, que é o GH, possuem. Qual a diferença de um anabolizante mais potente e de um mais discreto? Existem umas classes mais eficazes no termo de proliferação celular que ele independe do núcleo para replicar a célula. Ele faz isso diretamente no citoplasma. Ou seja, ele não precisa entrar no núcleo, replicar RNA, vir para ribossomo e multiplicar a célula. Ele faz diretamente, ele entra através do citoplasma e vai direto no ribossomo. Essa é a diferença dos anabolizantes de alta potência e os de potência mais modesta. Ficou claro? Pessoal, isso aqui é só um apanhado geral, né, para a gente ver o mecanismo de ação. Vamos falar um pouquinho da prática, né, do uso clínico dos atletas, fase de preparação, como que é feito o manejo dessa substância. Wellington, você que é treinador, preparador físico, também acredito que já fez uso, como que é a sua visão em relação a esse medicamento? Muito bem. Então, doutor Beto, bom dia, né, para vocês, todos que estão assistindo a gente. E, bom, o estanozolol no fisiculturismo, como o atleta normalmente já vem de uma sobrecarga até com outros hormônios durante a preparação, alguns treinadores preferem utilizá-lo mais na fase final da preparação, antes da competição. Por quê? Porque, como o doutor abordou muito bem aqui, a fase hepática dele, né, ele tem essa passagem pela fase hepática, tanto na questão assim, independente se é intramuscular ou oral, né, como o doutor muito bem colocou. Então, geralmente o atleta nessa fase ele já vem sobrecarregado de uso de outros hormônios, inclusive de outros 17-alfa-alquilados também. Então a gente evita colocar muito nessa fase, até porque o estanozolol ele tem alguns efeitos colaterais, né? Depois provavelmente o doutor vai abordar bastante sobre isso, mas principalmente ele tem um efeito, vamos falar sobre primeiro o efeito bom. Ele tem um efeito lipolítico muito bom, né? Ele finaliza, faz com que a pele do atleta fique mais fina ali nas fases finais de preparação. É um efeito incrível. A gente vê até assim, a gente fala assim, nossa, quando entrou com o estanozolol junto na preparação, mudou completamente o físico ali nas últimas semanas. Porém, o uso contínuo do estanozolol para o atleta, mesmo que esteja numa fase final, ele tem ali
grande piora, né, nas questões ali de colesterol, enfim, então a questão ali de efeito colateral no uso prolongado para um atleta que já vem de uma longa preparação, alguns treinadores não indicam, outros já colocam desde o começo da preparação, né? Mas como ele é um hormônio que ajuda muito nessa questão lipolítica, fica aí muito melhor ter a utilização dele, até para evitar tantos efeitos colaterais, né? Mas na fase final, que faz esse último ajuste, deixa o atleta com aquele aspecto da pele colada, e ele é um hormônio que não retém tanto líquido, né? Então você vê que alguns hormônios criam uma retenção ali subcutânea um pouquinho maior, né? E o estanozolol não. Então, antigamente se falava, né? Acho que o Beto vai lembrar também aqui, toma estano que você vai secar. Muita gente falava isso, né? E aí as pessoas nem treinavam, não faziam dieta, chegavam numa academia e perguntavam para alguém, onde é que tu compra esse tal de estano? Antigamente chamávamos de um Winstrol, né? E aonde que eu compro isso aí que eu quero secar? Então, isso aconteceu comigo também. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu ouvia falar nisso, já há muito tempo, né? E a gente ouvia, né? E não tinha noção do que era exatamente, né? E hoje a gente vê que uma boa preparação para uma finalização de um atleta com estanozolol, ela é fundamental. Eu sou um que utilizo muito. Mas pessoas que não têm a noção e fazem uso contínuo, não é uma boa, não é um bom método fazer um uso contínuo, né? Porque provavelmente depois a gente vai falar sobre os colaterais mais a fundo. Então, importantíssimo para uma preparação e principalmente para atletas de fisiculturismo, na minha opinião. Sim. Beto, concorda? Qual que é a tua opinião? Concordo, já usei também, né? E já usei até sem dieta e o negócio é muito bom, né? Porque vem a definição muscular, para mim, talvez no meu biotipo, né? Talvez no meu percentual de gordura que eu tava, foi excelente. E o que eu vejo, assim, em relação ao atleta, que eu vejo às vezes muita queixa, às vezes é em relação às articulações, né? Né? Dores articulares e tal. E talvez, dependendo de alguns atletas, né, que não estão numa dieta tão limpa, né? Às vezes, talvez um pouco de acne, né? Acaba meio que estragando um pouco a pele e no palco o cara não pode ter nada disso, né? Não. Tem que estar limpo, né? Mas é uma droga excelente para finalização. Ano passado, igual o Wellington falou, né? A gente não tinha muito conhecimento, o pessoal usava de uma forma deliberada. E era muito conhecido por ser uma droga que ficou meio também sendo utilizada por muitas mulheres, né? Que elas achavam que, vou secar. Porque o que mais as mulheres queriam era queimar gordura, né? A gente não, a gente queria ficar com maior volume. Até usava em alguns períodos, né? Mas nem em todos os períodos, né? E às vezes as meninas usavam com uma dose muito mais alta, né? Do que hoje em dia as doses são bem baixas, né? Pega assim, antigamente usava 2, 3 ml por semana, dava 150, 200 miligramas por semana uma mulher. É muito alto. Primeiro ciclo ela ficava maravilhosa da vida dela, né? Mas daí, segundo, terceiro, os colaterais já destruíam, né, o físico, né? Bom, para a gente lembrar um pouquinho da história do estanozolol, né, porque o Winstrol, né, ele foi desenvolvido em 1962 pelo laboratório Winstrol. Por isso que ele ficou conhecido como o Winstrol do estanozolol, né? Ele foi validado nos Estados Unidos no mesmo ano, em 62, para uso em humanos. Depois começou a se difundir no meio do fisiculturismo. No Brasil, ele veio bem depois, né? Como aqui sempre chega as coisas um pouquinho depois, o estanozolol não foi diferente. No uso clínico, na medicina tradicional, ele é utilizado para o tratamento do lipoedema hereditário. Essa doença faz com que a pessoa tenha regiões do corpo edemaciadas, as extremidades. Extremidades no corpo humano entendem-se por braços, pernas e genitais. Em alguns pacientes também é um edema facial. E essa droga era utilizada para tratar essa doença. Então a ideia de que o estanozolol seca, tira líquido do corpo, sim, isso é real. Ele foi desenvolvido para isso. As doses terapêuticas, né, para o pessoal ter uma ideia em casa, elas iam de 2 a 10 miligramas diário para esse tipo de tratamento em adultos. Mas viu-se que ele também tinha propriedades de síntese proteica, lipólise, que é a queima de gordura, e passou a se utilizar aí no meio esportivo.
né? Hoje ele é uma droga que em alguns esportes, obviamente, ele não é autorizado devido ao doping. Mas no fisiculturismo tradicional ele é uma droga de largo uso, né? O estanozolol e a trembolona são os pioneiros ali de queima de gordura, são os melhores. Só que os colaterais, às vezes, meio indesejados, né? Tudo que tem um alto poder de ação, ele vai ter um colateral na mesma proporção. Então você tem que ter esse cuidado. E, Ricardo, o estano cai no doping? Exame de doping, pessoal. Exame Pessoal de que é doping. natural aí. Hoje tem muito natural por aí, né? Então, o exame de doping hoje, se você for fazer um exame mais singelo, eles pedem um hemograma, né, feito, e um exame de urina. Nesse exame de urina, você pode ver uma concentração de estanozolol em até 10 dias após o uso, se a dose for superior a 10 miligramas dia. Passou de 10 dias, não é mais perceptível na urina. No exame de hemograma, vai haver um leve aumento do hematócrito. Então, as células vermelhas, mas só é considerado doping quando tem um percentual acima do limite. Então, muitas vezes, essa droga, assim, em dose baixa, ela passa despercebida em exames mais discretos. E às vezes antecipando, né? Antes do doping, né? Antecipa antes. Isso, antes. exatamente. Então, Vai faz o desacelerando. exame antes, acelera e depois volta ao uso, né? Então, tem uma onda de naturais hoje aí por aí. Os natural grande, os natural muito São grande. os natural bem desenvolvido, né? E a gente sabe que o uso em doses baixas, a longo prazo, você vai ter ganhos também. Mesmo que seja uma dose, nem que a pessoa use 2 miligramas por dia. Sim. Durante 2 meses, 3 meses, faltando 15 dias para a competição, tira tudo. Se for dessa forma, o antidoping não vai aparecer, não. Não vai aparecer, exatamente. Só que ela tem resultados, porque o uso, né, é importante até as pessoas saberem, o uso de esteroide, ele não está relacionado só à dose, ele está relacionado também ao tempo de uso. Tempo de uso e também para colaterais. Então tem gente que fala assim, meu primeiro ciclo eu tomei 10 miligramas de estano por dia. Eu ouço muitas meninas falarem, nem o estano, mas vamos supor, vou falar de outra droga, não é o assunto hoje, mas o oxandrolona. Não me deu nada. Aí eu parei 1 mês, daí voltei agora com 5 miligramas, tô cheia de espinha caindo no cabelo. Claro, tu parou 1 mês, tu ficou 3, 4 meses usando, parou 1 mês, voltou, tu tem que somar, porque a gente tem até, depois o doutor pode falar sobre isso, nós temos um empilhamento, né, das drogas, né, não é? Então, o longo prazo, ele também, então, se tu não cair no doping, tu usa 3 meses antes de uma competição, para 15 dias, tu vai colher um fruto desse uso, mesmo que tu pare 20 dias, 1 mês, mas tu vai colher. É porque tem uma discussão, a gente falando de fisiculturismo natural, né? Parece que tem uma regra. Você tem que estar... Se você estiver limpo há 2 anos, se eu não me engano, você pode competir. Então, se eu parar de utilizar durante 2 anos e competir no campeonato natural, eu poderia. E realmente uma pessoa que nunca colocou nenhum hormônio na boca, ou aplicou, é justo? Por quê? Porque eu tive ganhos por causa do esteroide a vida toda. Mesmo se eu parar 5 anos, eu nunca vou ser a mesma pessoa. Muda. Eu nunca vou ser a mesma pessoa. Bem importante esse teu argumento, Wellington, porque a síntese proteica de um usuário de anabolizantes, ela nunca mais será a mesma de uma pessoa que nunca usou. Sempre será superior. Perfeito. E a memória muscular dessa pessoa que utilizou e parou sempre vai ser mais efetiva em detrimento a quem nunca usou. Então, teoricamente, quem usou sempre vai estar na frente de quem não usou, independente do tempo. Mas logo, logo a gente vai ver uns natural com rebote já. Verdade. É possível. É possível. Verdade. Foi abordado um pouquinho aqui sobre colaterais, tá? Os colaterais de qualquer medicamento, né? Seja um paracetamol, seja uma dipirona, qualquer medicamento tem a dose terapêutica, o supra, que é acima do que o corpo comporta, e o controle dos colaterais. No estanozolol, assim como qualquer anabolizante, não é diferente. Então, se a gente passar de uma dose terapêutica, ele vai começar a somatizar num lado, mas no mesmo patamar dos pontos negativos no outro. Então, temos que tomar alguns cuidados. No uso oral, que é o mais comum do estanozolol hoje em dia, você tem que ter um cuidado bastante próximo com o tecido hepático.
O tecido hepático ele tem células chamadas hepatócitos que fazem como se fosse a filtração aí das substâncias que por ali passam. Uma outra enzima chamada citocromo P450 faz o rearranjo dessas células e a metabolização desses medicamentos. Então, a contínua lesão medicamentosa pode fazer com que esses hepatócitos passem a desenvolver pequenas anomalias no seu crescimento e comecem a crescer de forma inalterada dentro do próprio tecido. O fígado é o nosso órgão que tem maior capacidade de regeneração. Cerca de 2/3 ou mais do fígado pode se regenerar. E isso é rápido, mas tudo que se multiplica muito rápido, de forma acentuada, há uma chance de ter um erro molecular e desenvolver uma célula diferente, que aí são as displasias, que podem evoluir para tumores, né? Então, o cuidado no usuário de anabolizantes orais, o estanozolol no caso, com o tecido hepático tem que ser muito íntimo. Você não pode usar por usar, porque a longo prazo pode desenvolver alguma doença. A principal doença que pode ser desenvolvida em termos nocivos ao atleta de uso de estanozolol ou qualquer 17-alfa-alquilado oral é a adenomatose. Os adenomas são tumores benignos que têm potencial de desenvolver malignidade ao longo dos anos. São 4 subtipos de tumores e um deles, quando ativa uma enzima chamada beta-catenina, ele tem potencial de malignidade. Cerca de 13% desses tumores podem se tornar malignos. Tratamento: supressão da droga, então retirar a droga, né, e fazer um tratamento voltado para aquilo. Hoje tem quimioembolização, embolização, até ressecção, mas o principal cuidado para quem está usando, obviamente, é evitar esse problema. Então, tomar uma proteção hepática adequada para evitar que você tenha um colateral daqui 5 anos, por exemplo. Ricardo, mas assim, já pegasse algum paciente com esse problema ou é muito raro? É raro. A maior incidência de adenoma hepático é em mulheres. No homem é muito raro. É uma doença extremamente rara. Nas mulheres ocorre por causa do uso de anticoncepcional oral. A maioria das mulheres utiliza anticoncepcional oral pela facilidade de manuseio das pílulas. Hoje existem outros métodos, injetáveis, implantes transdérmicos, né? Mas a maioria usa anticoncepcional oral. E o uso crônico dessa substância que é uma carga hormonal, vai fazer essa proliferação celular e pode desenvolver essa doença. O tratamento para essa mulher é a suspensão da droga e a observação que ele vai, radiológica, né, que ele tende a desaparecer. Se for um tumor grande, você vai ter que ter intervenção. Dos 4 subtipos, o único que dá beta-catenina positiva, que pode se transformar em maligno, é o que dá no homem. Por isso, os homens que estão em uso ou pretendem utilizar esse tipo de substância têm que ter um acompanhamento. Tá? Hormônios, anabolizantes, têm muito poder de ação, mas os riscos também são na mesma proporção. Então, tem que tomar cuidado. Teve agora um atleta, ele foi fazer uma cirurgia de retirada de um cisto ou um tumor benigno no fígado. E ele veio a óbito porque ele teve, eu acho que foi uma hemorragia, talvez estava perto de alguma artéria, algo do tipo. E foi agora, né? Um atleta, se não me engano, um atleta catarinense aqui, bem conhecido, inclusive. E então, bem que o Dr. Ricardo tá apontando sobre isso. Claro que é um pouco mais difícil, né? É raro, né? Todos esses anos que o doutor já atende, ele falou que é muito raro, difícil. Mas a alteração do perfil lipídico, que o uso crônico continuou descoordenado, principalmente do estanozolol, não que os outros também não, mas o estanozolol ele gosta muito de modificar o perfil lipídico, né? Principalmente a questão do colesterol. Eu pego muita gente que não sabe que tem problemas no perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? O pessoal às vezes não sabe. É tudo que envolve ali colesterol e, obviamente, a quantidade de gordura que está ali no teu sangue. E isso, tem gente que já é uma bomba relógio e nem tem noção, porque tem gente muito jovem que tem problemas já relacionados à hereditariedade,
não sabe, toma sua bebida alcoólica ali, final de semana, começa a fazer um ciclo, né? Um ciclo desordenado, às vezes tem gente que olha lá na internet, vê o ciclo de um atleta profissional. Aí o cara, em fase de finalização, coloca lá que toma 40 miligramas ou 50 miligramas 1 hora antes do treino, fora, né? comprimido. Comprimido. Toma e vai treinar. Mas, pô, quem que é? Ah, sei lá, é um cara que vai competir no Olímpia Brasil pra tentar o Procard. E aí o cara tá nas últimas semanas. Aí o cara pega, faz um Only Friends, não, como é que é? Não é? É o Close Friends. Confundi com OnlyFans, né? Faz um Close Friends ali, cobra ali os seus 50, R$19,90, R$29,90, R$39,90, R$59. Aí algumas pessoas compram pra ver o que o cara tá fazendo. Ah, ele posta lá sobre o ciclo dele. Ah, daí é tantos gramas de testosterona na semana, 1 grama de testosterona, 1 grama de não sei o que e tal. O cara tá com, sei lá, quase 2 gramas de hormônio semanal, que é muita coisa. E ainda joga pré-treino mais 40, 50 miligramas de estanozolol, né? Porque ele está em fase de finalização. Aí, o cara olha aquilo ali, compra um Close Friends ali, olha, tem um carinha às vezes na academia, ou um conhecido que comprou, não usa, vende aí, vende para mim. E começa. E o cara bebe final de semana. Ou seja, já machuca o fígado, né? Claro. Bebida alcoólica já tem um perfil lipídico alterado. Não tem noção de Não faz dieta, dieta, né? não tem noção. Faz dieta. Porque às vezes a pessoa acha que faz dieta é comer pouco, né? É isso que a pessoa acha. Mesmo eu fazendo como dieta, pouco. o perfil lipídico vai mudar. Vai mudar. O atleta vai estar limpo ali, fazendo dieta certinho, vai E ter muda do mesmo alteração, jeito. beleza. Menos mal, mas muda. Agora pega um rapaz desse Que não bebe faz final de dieta, semana. final de semana. E bebe destilado. Bebe. É. E aí o cara pega e me joga 50 miligramas pré-treino antes. E aí vai ver o perfil lipídico. Hematócrito. Por isso que eu acho que a orientação do doutor, eu acho interessante. O cara tem que saber as doses, saber o período que vai usar, saber a dieta, saber o treino, né? Fazer os exames, acompanhar com os exames. Porque é uma droga que tu não é igual a Deca, né? Deca Only, né? O pessoal fala, Deca Only. Então a Deca a vida inteira não parava. Tem uns colaterais também, né? Mas ninguém vai fazer Stano Only, né? Já viu o cara tomar Stano Only inteiro? Não aguenta. faz, né? Não aguenta, Não né? aguenta. Sobre esse perfil lipídico, é interessante também frisar aqui para o pessoal de casa que todo e qualquer esteroide anabolizante, ele vai ser derivado direto ou indiretamente da testosterona ou da dihidrotestosterona, DHT. Então, todos eles terão alguma influência no perfil lipídico, seja mais acentuado ou mais discreto. O estanozolol, sim, infere, como sabiamente aqui relatado pelo Hélio. Então, dentro do colesterol, nós temos o colesterol total, o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. O que essa substância faz? Seja testosterona ou derivado, um ergogênico derivado. Ele aumenta o colesterol total, aumenta o colesterol ruim e baixa o colesterol bom. Então, você necessita fazer um controle dessa questão lipídica para você não ter problemas futuros, né? Desenvolvimento de placa de ateroma, espessamento sanguíneo, desenvolvimento de alguma lesão em nível vascular a médio e longo prazo. Queda de cabelo também? Isso já é uma outra questão. Então, no perfil lipídico, a gente tem que tomar cuidado sobre isso. Todo anabolizante vai causar isso. Então, o acompanhamento é muito importante. Tá? Exames, saber as dosagens. Como o Hélio comentou também, um atleta de alto rendimento, ele tem 20 anos de treino, de preparação, de dieta. Obviamente, o tratamento para esse indivíduo vai ser muito diferente do indivíduo que não é atleta, que está começando nesse meio. Não há como se espelhar nisso. É muito diferente, está muito distante. Então, fazer um acompanhamento com um bom educador físico para saber o treino que ele está fazendo, com um bom nutricionista, com a parte médica, para saber o crescimento que esse atleta, que esse paciente vai ter, é fundamental. Não tem como comparar o atleta lá de ponta com alguém que está começando. As cargas serão muito diferentes. Outro problema, muitos atletas postam coisas que são um pouco equivocadas. Por exemplo, estanozolol ou qualquer droga pré-treino, né, via oral, injetável. Não terá o efeito imediato.
todo medicamento, seja injetável, oral, transdérmico, ele parte de um princípio chamado meia-vida. A meia-vida da medicação vai fazer o efeito no seu determinado tempo. Não é um pré-treino. Então, essa ideia de tomar tantos miligramas de pré-treino vai melhorar o teu treino, sua oxigenação, é mito, pessoal. Tá? Isso não existe. Então, a medicação ela vai agir no seu tempo, no seu tecido e ter as consequências benéficas à proliferação celular, à síntese proteica que nós mostramos lá no início, ao longo do tempo. Não é o pré-treino, não é o pós-treino, tá? Isso não existe. Isso aí, uso contínuo, continuado. Não é algo que você vai tomar agora e vai fazer efeito agora. Exato. Várias outras drogas a pessoa acha que vai tomar e vai ser o ninja, né? Imediato, Super né? ninja. Falam muito isso do GH também, né? Injeta GH. E vai fazer cardio. Exato. Você vai fazer cardio. Tem muito disso. A droga tem a meia vida dela. O que tem que falar para essa garotada aí que não quer, né, às vezes não quer procurar um médico. Na nossa época, né, não tinha. Não tinha. Não tinha médico esportivo. Tu chegava no médico e falava que ia tomar um hormônio, eu te enchi o saco, né? Hoje tem um profissional que ele vai te escutar, ele vai te explicar sobre a droga e tal, vai fazer todo um trabalho legal. Não vale a pena a garotada pegar e tomar por conta, tomar porque viu na internet, tomar porque viu o amigo tomar. E aí o primeiro ciclo de toma, beleza, não vai acontecer nada, porque o efeito colateral não vem de uma vez só. O primeiro ciclo vai ficar legal, vai ficar com cabelo, vai ficar com um shape legal. Aí tu vai pensar assim, não preciso desses caras, esses médicos, não entendem nada, eu vou fazer sozinho. Aí vai o segundo ciclo, terceiro. Aí no quinto, sexto ciclo já tá morrendo já. Já tá com um monte de efeito colateral acumulado e não vale a pena. Compra assim, o Close Friends do atleta Não vale a profissional em fase final de preparação, que é quando os caras Eu vi vendem. muita gente fazer um ciclo só na vida, ficar um shape animal, depois sumir do mapa, nunca mais aparecer. Tanto homem, tanto mulher. E tanto tem competição. O cara fez tal, sumiu, nunca mais. A ideia não é fazer é tu manter um físico bonito, longa data de viver até... Né? Hoje, se nós observarmos os atletas de alto rendimento no Mr. Olímpia, por exemplo, teve uma era do fisiculturismo, anos 90, anos 2000, que era chamada as super aberrações, né? Que o físico desses atletas era extraordinariamente grande, extraordinariamente definido e simétrico. Se nós observarmos ao longo da última década, eles reduziram aí uns 10, 15 ou 20 quilos de tamanho, continuam grandes, volumosos, mas não se vai ao extremo, porque a longevidade do atleta. Se a gente observar os atletas da década de 90 e 2000, como é que eles estão hoje? Tudo arrebentado. Porque o abuso terapêutico foi tão alto, que chega um ponto que o corpo, embora toda a carga de proteção, não sustenta. Então, a longevidade, como o Beto colocou, cargas baixas, com moderação no uso, com fazer uma proteção adequada, vai te dar um tempo de uso muito maior, um resultado muito mais bonito e uma saúde na velhice, em detrimento a você fazer cargas cavalares para um único período. Vai ter consequência em algum momento. Assim, o Beto estava falando, né? Nós somos sobreviventes, né? Eu que sou eu peguei o final da velha guarda, eu ali, né? E a gente somos sobreviventes, porque na época a gente não tinha nenhuma informação. Não tinha internet. Quando eu comecei a ir na academia, não existia internet. Não tinha isso, né? Computador só tinha em banco. Então, a internet é uma coisa meio que recente, né? E mesmo assim, não existia o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos entregando, olha a informação que o Dr. Ricardo e nós estamos trazendo aqui para vocês. Entregando esmiuçado sobre um hormônio. Eu lembro que antigamente os podcasts falavam de hormônio no geral. Não sabia se estava falando nem de que tipo, que era só testosterona, se era deca, se era oxandrolona, se era estano, se era trembolona. Aqui a gente está esmiuçando ele trouxe aqui simplesmente toda a estrutura molecular do hormônio, destrinchou, tá falando sobre colateral, como que ele age, aonde ele age, para que ele foi feito, sobredose. E a experiência tua, a experiência, o treinamento, a minha também, de longa data. Experiência em atletas. E eu lembro que a gente ainda levou sorte porque os hormônios naquela época eram originais, não tinha tanta coisa falsificada. Outro problema. Hoje em dia no mercado tem muita coisa que não é hormônio, né?
Hoje a gente só consegue um hormônio de alta qualidade se ele for feito em um laboratório sério. No Brasil, nós temos a Anvisa, né, que fiscaliza a produção desses fármacos. Ele só vai ser feito com prescrição médica, obviamente, destinado à sua finalidade. Mas no mercado paralelo, o acesso é muito fácil e essas drogas geralmente não têm uma pureza adequada e as substâncias que contém ali dentro desse fármaco traz mais nocividade ao organismo em detrimento ao benefício que o usuário está buscando. Então, às vezes a pessoa pensa, pô, vou pegar no paralelo para não ter uma despesa médica, para não ter uma despesa aqui como orientador de treinamento, vou fazer por conta própria. Aí o cara vai lá, fica muito forte com o uso, se lesiona porque abusa nas cargas, não tem uma dieta adequada, começa a ficar retido, aí tem os colaterais, cai cabelo, gente acne. Ah, não, anabolizante só faz mal. Você não fez corretamente, você não procurou os profissionais, né? Então, tome cuidado. Se for usar, tem que ter orientação, não pode fazer de qualquer jeito, vai ter colateral no futuro. Equipe multidisciplinar. Exatamente. Pessoal, quem quer aí investir no seu físico e ter uma longevidade, porque hoje se fala muito em longevidade até no fisiculturismo. Então vamos falar para quem não quer ser fisiculturista, quem não é fisiculturista, quem não quer ter um corpo bonito para final do ano ir para Praia Brava, pro Rosa, para Taquaras, enfim. E tá bonitão, tá shapeado. Pessoal, se você tem condições, equipe multidisciplinar. Hoje eu sou um personal trainer, o Beto também, e a maioria dos nossos alunos hoje tem uma equipe, né? Porque eu vejo os alunos mais destaque do Beto, os alunos mais destaque meu que postam mais, que usam rede social. Aí você vê, quando eles fazem uma foto, marcação. Ó, médico, nutricionista, treinador, às vezes tem um coach ainda, alguém ainda que... E é o melhor investimento que tu vai fazer pela tua vida. Exatamente. Exato. Exatamente. Melhor investimento. É o teu plano de saúde. Equipe. É o teu autoestima. Equipe multidisciplinar. É o teu desempenho no teu trabalho. Vai ter uma melhora muito grande, né? Exatamente. Né? Tudo melhora. Dando continuidade, pessoal, aos colaterais. Nós começamos agora falamos do tecido hepático, né, que temos um cuidado bastante próximo aí, no uso desses 17 alfa-alquilados, estanozolol é um deles. Falamos do perfil lipídico. Agora vamos falar de mais alguns colaterais, que se você não fizer a proteção adequada, inevitavelmente vai ocorrer. Beto citou queda de cabelo. A queda capilar para o usuário de ergogênicos em doses suprafisiológicas vai ocorrer. Ele vai aumentar um hormônio chamado DHT, dihidrotestosterona. Esse hormônio ele dificulta a circulação no bulbo capilar. E o cabelo começa a ficar pouco nutrido, fraco, fino e acaba caindo. Então, é muito comum se o usuário de anabolizantes ou estanozolol, que é o tema da nosso podcast de hoje, começar a perder cabelo porque ele não está fazendo a proteção desse mecanismo. Então, precisa proteger ali o nível de DHT, deixar ele dentro da normalidade, levar nutrientes a esse cabelo para que ele não tenha colaterais e acabe caindo, seja no sexo masculino ou feminino, independente da dose, vai ter uma certa influência na queda capilar. Eu conto a minha experiência, Ricardo, né? Teve muitas épocas que aí eu usava minoxidil, aí já não usava, porque tem que ficar passando, né? Aí eu usava comprimido de finasterida, aí já não usava, na época não tinha ainda o dutasterida, era só finasterida. Aí isso aqui, a queda de cabelo não acontece num dia, né? Ela vai há anos, né? Aí vai indo, aí o cabelo vai finando. Eu fui completamente perdendo meu cabelo lá pelos 38 anos ali, eu tô com 45 hoje. Mas eu falo pra gurizada, quer manter o teu cabelo? Faz uma proteção adequada, né? E aí consegue manter um shape legal com o cabelo. Se não, vai ter que fazer um implante com o Ricardo. Vai ter que fazer um implantezinho com o Ricardo, que eu fiz. E dá certo o implante também, né? Eu vou fazer em breve. O cabelo, pessoal, então, quando ele cai aí mais de 20 vezes, né? Ele pode renascer 20 vezes, até 25 vezes. Ele não tem mais esse poder. Então, ele caiu mais de 20 vezes, infelizmente, é só um transplante. Daí nós realizamos aqui no Beto, em alguns pacientes. Lembrando que na época o Beto não tinha um acompanhamento, né? Então acabou acontecendo. Estamos sobrevivendo, mas, como eu falei. Esse cuidado é importante.
Outro fator, pessoal, aromatização, né? As pessoas falam aromatização do anabolizante, o que que é isso? Existe uma enzima no nosso corpo chamada aromatase. A enzima aromatase, ela faz a conversão de hormônio masculino em feminino e vice-versa. Então, se há um excesso de hormônio masculino, passou do limiar da normalidade, um percentual, uma porcentagem do excesso vai ser transformado no hormônio antagônico. Estrogênio, né? Estrogênio. Estrogênio. Esse hormônio existe em nós homens e é predominante no sexo feminino. Na mulher, o hormônio predominante é o estradiol e a testosterona é o hormônio em paralelo. Mas os dois existem nos dois sexos. Então a ideia de que homem não tem estradiol não existe. A mulher não tem testosterona também está equivocado. Tem nos seus níveis adequados. Um homem sem estradiol não tem libido. Ele pode ter uma testosterona altíssima, se o estradiol estiver zerado, a libido dele está no mesmo nível. E as articulações também ficam comprometidas, né? Não ficam Sim, com sim. estrogênio, né? Já vamos chegar lá. Vamos falando da aromatização aqui. E sim, por falta vai comprometer um pouco também. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali para conseguir fazer esse manejo adequado da substância. Se a gente deixar muito estradiol no sexo masculino ou muita testosterona no sexo feminino, haverá o desenvolvimento de caracteres sexuais próprios daquele hormônio. Então, no homem, se tiver muito estradiol, começa a desenvolver caracteres femininos. Se na mulher tiver muita testosterona, caracteres masculinos. Por isso, a inibição dessa enzima em níveis adequados é muito importante. Exemplos, ginecomastia, né, que é uma proliferação do tecido mamário, né? A glândula começa a aumentar de tamanho. A ginecomastia só ocorre no sexo masculino, tá? Então ela tem 4 graus, chega num grau ali acima do grau 3, que é só cirúrgico, né, para remover. Até o grau 2 dá para tratar com medicação, então você pode fazer essa prevenção. No sexo feminino, o excesso de testosterona, né, também pela enzima aromatase, se vão fazer uma inibição, ela pode proliferar o tecido clitoriano e a mulher desenvolver o clitóris. O clitóris nada mais é que um micropênis. Se você estimular com testosterona, vai crescer. Todo anabolizante, como eu falei anteriormente, direto ou indiretamente, é da testosterona ou do DHT, então vai desenvolver. Então tem que tomar esse cuidado, né? Então cabelo, enzima aromatase, tecido hepático, perfil lipídico. Vejam que são vários fatores para a gente prestar atenção aí. Na academia, vocês veem muitas pessoas, né, com calvície, com ginecomastia, com anomalias. Acne. Acne. Retenção. Retida. A acne é incrível, assim, para a mulher, principalmente, eu vejo que quando tá fora, ou ela até começa, tá tudo bem. Por quê? Tá uma dieta ali, principalmente as que eu chamo de empolgadas. Não, empolguei agora, aí começa, vai nutricionista, pega, aí começa a ficar legal, shape começa a vir, não tem colateral ainda, não tem empilhamento da droga, né? Muita droga durante muito tempo. Então ela está coletando o quê? Frutos bons, benéficos, né? Benéficos. Aí tal, vem o quê? Vem um aniversário. Aí ela não, o pessoal não é atleta, né? Ah, não, eu nem vou beber, mas eu vou comer um bolinho, vou comer. Aí ela vai lá e suja a dieta. Suja. Dá uma semana, vem a primeira espinha. Daqui a pouco vem a segunda. E aí ela limpa a dieta. Não, porque eu saí da dieta. E aí começa uma enxurrada. Porque ela não tirou o hormônio. Ela acha, né? Então assim, doutor, por que quando uma pessoa tá vindo ali, ela suja a dieta? A acne aparece assim, meio que instantaneamente, e aí é um... Tem essa relação? Tem. Tem. Né? Testosterona ou qualquer derivado, né, qualquer ergogênico derivado, ele vai ativar as células sebáceas. Haverá uma proliferação dessas células e também o mecanismo de eructação desse sebo vai ficar mais acentuado. Se a dieta for suja, né, a pessoa comeu muito doce ou comeu muita gordura, inevitavelmente essa glândula vai ser ativada mais acentuadamente e vai proliferar mais sebo. Quanto mais sebo, a pele mais oleosa e a chance de desenvolver acne maior. Então, uma dieta
eu não digo restrita, mas adequada ao usuário, é bem importante para que a pele fique bonita, né? Sem acne, sem sebo. Obviamente, se a carga hormonal for muito alta, ou seja, acima do fisiológico, será necessário uma inibição, aí, uma proteção para que essa pele não fique oleosa a esse ponto. Principalmente a mulher se incomoda muito se a pele for oleosa, né? E também a acne. Então, a gente precisa proteger esse mecanismo para evitar essa produção excessiva de sebo e que não tenha esse colateral. Mas a dieta está totalmente ligada àquele pico de acne que pode ocorrer. Doutor, em relação, até o Beto comentou sobre as articulações, né? Que o doutor ia comentar. Qual exatamente o mecanismo que o estanozolol ele age sobre a articulação? Porque eu tenho muito relatos mesmo, né? Inclusive dor na coluna, até na coluna vertebral. Creio que tem a ver com o núcleo pulposo dos discos intervertebrais, né? E articulações no geral. Ombro, joelho, cotovelo, punho e coluna. Então eu tenho relatos assim de pessoas que usaram estanozolol e eu vejo assim que falam, minha coluna tá... E aí para o uso, né? Larga o uso, passa o campeonato. E aí, não é que a dor some, mas ela fica mais discreta e vai sumindo, e com o tempo a pessoa já não... O que seria esse mecanismo do estanozolol que muita gente relata? Isso é uma histeria coletiva ou realmente tem um fundo científico em relação a isso? Sim, existe. Lembra que no início nós comentamos sobre o porquê que essa droga foi desenvolvida? Para tratar o angioedema hereditário, tirar líquido do corpo. Então ele retira o líquido do meio intersticial, no caso do edema, que é extravasado pelo sistema linfático, e drena esse líquido e vai escoar via urina, né, excreção renal. A articulação ela é lubrificada por o líquido sinovial. Então o líquido sinovial é que faz a lubrificação das epífises ósseas em atrito uma com a outra. Então, afasta as epífises e facilita o movimento de angulação entre as articulações. Então, a articulação não tem dor, não tem atrito por causa do líquido sinovial. Essa substância foi desenvolvida para diminuir líquido. Então, ela dificulta a proliferação do líquido sinovial, diminui o líquido sinovial, haverá mais atrito e, por isso, a dor. O que aumenta o líquido sinovial? Testosterona, por exemplo, aumenta o líquido sinovial. Então, o uso de estanozolol sempre deve ter, ou deveria, com uma testosterona, porque um vai compensar o outro. Se usar sozinho, obviamente, vai ter esse problema aí na articulação. E isso, sim, não é mito, é uma verdade. Então, tem que ficar claro aí para as pessoas que, dependendo da dose, vai ter mais ou menos esse colateral. O Wellington e Ricardo, existe uma grande dúvida, né? Assim, em que momento um indivíduo recreativo, né? Um aluno recreativo, que ele poderia estar usando o estanozolol? Em qual momento? Qual o percentual de gordura dele que eu vou incluir? Vamos supor que ele está com, sei lá, 20% de gordura lá. Beto, quero usar um estanozolol para dar uma secada. Será que seria válido ou não seria válido? Ou colocaria uma outra... Ou deixaria só com a testosterona e tal? Que muita gente, às vezes, acaba... As meninas, principalmente, tá gordinha. Não, toma estano para secar. Aí a menina não faz dieta, não faz nada. Não toma água, né? Come um monte de sal. Aí toma estano, fica mais derretido ainda, né? Ele fica com acne, fica com todos os efeitos colaterais ruins, né? Que momento colocaria um Eu estano? acredito que o anabolizante... Diminuiria mais o percentual? O anabolizante em si, ele é uma substância que, se for utilizada, é para potencializar quando o indivíduo já chegou no seu limite em ganhos naturais. Uma pessoa com 20% de percentual de gordura é um percentual alto. Ele precisa emagrecer mais do que está ali para lançar a mão de uma carga hormonal. Se ele usar nessa proporção, ele vai proliferar tecido muscular, a lipólise vai ocorrer, mas não é tão acentuada assim. Ele ganha peso e na cabeça dele, poxa, engordei usando a porcaria desse hormônio. Não é o momento de usar com 20%, tem que baixar a BF.
Ele tem que chegar na condição máxima, natural, para depois pensar em cargas terapêuticas mínimas e subindo conforme a necessidade, tudo com muita cautela. Em paralelo, o treino também tem que ser adequado para isso. É muito comum a pessoa nunca usou hormônio, começa a usar hormônio, a proliferação de síntese proteica ocorre, ele fica muito forte, o músculo fica forte, rapidamente. Porém, os tendões, que são a junção entre o músculo e a epífise óssea, ele demora mais tempo para ficar na mesma proporção. Então, tendinite e até rompimento de tendões é muito comum para quem está iniciando uma terapia hormonal se fizer uma dose muito alta e um treino exagerado. Então, equipe multidisciplinar, dose adequada, treino adequado, o passo a passo. Essa é a minha visão médica. Queria ouvir de vocês como treinadores. É mais ou menos por aí? Perfeito, perfeito. Não tem nem muito o que complementar. Eu tenho aquela questão da pessoa que o doutor falou sobre a pessoa natural, né? Que é ali no final. Tem pessoas que vêm de outros hormônios, só que chega um momento que é um momento crucial ali. A pessoa tem aquela adaptação metabólica geral. O que é adaptação metabólica geral? Ela vem de um resultado muito bom, mas chega um momento que ela trava. Tanto os efeitos do hormônio que ela tá, tanto os efeitos da dieta que ela tá, tantos efeitos do treino que ela tá. Ela não consegue evoluir no treino, mesmo sendo um treino adequado. Ela não consegue evoluir da dieta. E ela não vê mais ganhos usando aquele mesmo hormônio. Pessoas que são realmente... que fazem o certo. Porque, como eu falo, né? É muito subjetivo o nosso trabalho. Mesmo com uma equipe multidisciplinar. Você não controla o que teu paciente, o teu cliente, o teu aluno faz de madrugada quando ninguém tá vendo. Esse é o problema. Então ele fala, não, eu não quebro dieta, eu sou... E você sabe, nós sabemos, só que a gente não pode, a gente tá lá, a gente não dorme na casa da pessoa. Né? Então, eu acho que tem um momento que a pessoa que realmente é honesta, aí entrar com o estanozolol quando? Quando ela já não consegue mais ter ganhos, principalmente relacionados à definição muscular, e está fazendo tudo certo, e já está com o percentual de gordura ali beirando os 10%, e não baixa dali. Sabe? Quando Sim. aquela sobrinha, pô, não vai. A pessoa até pensa em fazer, vou fazer uma lipo então, porque eu sequei toda. Aí ali talvez, na minha opinião, pode ser um momento de trocar o esteroide, né, o hormônio que está utilizando para o estanozolol. Talvez fazer o ajuste final, sabe? Concordo. Eu acho, Ricardo, assim, é uma dúvida também que o pessoal comentava muito no passado. Né? O pessoal usava muito isso. Vamos fazer um tratamento com hormônio, vamos supor, estando 2 meses, 1 mês, e vou ter que parar porque depois os meus receptores não vão mais aceitar essa droga. Vai ter que pegar uma outra droga. Existe isso, Ricardo, ou não existe? Né? Não é bem por aí. Todas as nossas células, elas têm uma vida, né, um período, né? A nossa célula, ela se desenvolve através do metabolismo de proliferação celular, ela cresce, chega no estágio final, se divide e acaba morrendo e começa todo um processo de novo. Mais ou menos a cada 3 meses, todas as nossas células do tecido esquelético, tegumento, são substituídas. Então, a cada uns 3 meses, nós temos um corpo novo, entre aspas. Os receptores também serão outros. Então, por isso, não haverá uma sobrecarga, uma recusa dos receptores. Sempre haverão novos. Obviamente, o uso crônico para qualquer medicamento, isso leia-se anos, haverá uma diminuição no efeito dessa substância. Ela não vai ter o mesmo poder de ação. Se a gente pensar uma dor de cabeça, você nunca usou um comprimido de dipirona. Começa a usar dipirona 500 mg, está resolvendo. Com o passar do tempo, 500 mg já não resolve mais, tem que ir para 1 grama. Não que ela perdeu a propriedade, teu corpo já não tem o mesmo efeito com aquela dosagem. Não é que o receptor não captou aqueles 500 mg, mas já não é mais efetivo. Então vale a pena mais ou menos isso. Substituir então as drogas, né? Vale a pena fazer o arranjo correto da substância, a dosagem adequada para cada finalidade. Como o Elton comentou no início, estanozolol, outros ergogênicos que secam, né, entre aspas, na preparação final,
depois pode lançar a mão de outros aí para continuar o ganho, né? Mas o uso crônico, ele não é bacana para nenhum tipo de fármaco. Ô, Ricardo, mas assim, pra não desanimar os gordinhos, assim, que às vezes estão meio querendo treinar, usar um hormônio, aí eles acabam assistindo o nosso podcast aqui. Ah, pô, então não vou poder usar um hormônio no início, vou ter que emagrecer primeiro e tal. Será que um indivíduo desse chegando na clínica lá, pô, Ricardo, eu quero usar uma texto e tal, mesmo estando, sei lá, com 25% de gordura e tal, mas eu começando agora com a texto, vou seguir um plano alimentar certinho, isso é válido para dar um estímulo, lógico, analisando todo o exame de testosterona do indivíduo e tal. Às vezes o indivíduo, ele tá com 25% de gordura, mas ele tá com uma testo lá de 500 e tal, e ainda tá meio... E já não tem essa vontade de estar na academia. Porque a testosterona dá um pouco mais de disposição para fazer, né, o treinamento mais pesado e tal, né? Se o paciente está com sobrepeso ou obesidade, é mais interessante fazer o emagrecimento primeiro e, em segunda instância, fazer uma reposição hormonal. Por quê? O hormônio dificulta a perda de peso, ele faz síntese proteica. Não é que ele não está perdendo gordura, mas ele mantém o peso. E na cabeça do paciente, muitas vezes, o manter o peso ou até ganhar está indo de encontro ao que ele busca. O quesito testosterona. É muito comum um indivíduo com um grau de percentual de gordura alto ter baixa testosterona e alto estradiol por um mecanismo fisiológico. A enzima aromatase, que nós comentamos anteriormente, ela é produzida no tecido adiposo. Quanto mais gordura o indivíduo tiver, maior será a concentração da enzima aromatase, maior será a transformação de andrógeno em estrógeno, logo é um efeito em cadeia. Quanto mais obeso esse paciente for, menor o nível de testosterona, maior de estradiol e cada vez piora. Então emagrecer já é um processo de aumentar a testosterona dele. Quando ele chegar no ponto adequado, aí sim converter para uma reposição. Legal. E a célula de gordura tem receptor de estradiol, né? Sim, exatamente. Tem, isso é o problema de um adolescente, fase final da infância e início da adolescência, o adolescente, principalmente menino, estar obeso, estar numa pré-obesidade, né? Isso é até uma dica aí para os papais, mamães aí, não deixar, porque justamente cai sobre isso, né? Quando a menina está em maturação sexual, estar com a gordura elevada pode atrapalhar até na maturação sexual dele, em relação até, eu li artigos sobre o tamanho do órgão genital, não desenvolver tanto por causa do excesso de estradiol que esse menino tem, e já crescer com uma ginecomastia. Aí chamam de lipomastia, né? Exatamente. Essa condição de ginecomastia no estirão puberal é bem comum, porque há uma mudança ali no desenvolvimento hormonal desses adolescentes, eles geralmente são um pouco mais obesos, ou sobrepeso ou uma obesidade de grau leve. Aí é um efeito em cadeia, mais estradiol, né, diminui testo, pode influenciar também na questão genital, mas a ginecomastia é o achado mais comum nessa faixa etária. Então, por essa mudança fisiológica, né? E tem pessoas que... Eu vou falar o meu relato, né? Eu fiz um trabalho hormonal muito forte para competição, né? Trabalho para atleta, então é um pouco diferente do que a grande maioria do nosso público talvez ouça aqui. Trabalho bem forte mesmo. E eu não usei nenhum protetor, porque eu realmente não tive nenhum efeito colateral em relação à conversão. Não tive. Eu não tive nada de ginecomastia, nem mesmo sensibilidade. Estava aí beirando... A dieta te salvou. Então, creio que a dieta, mas eu fiquei impressionado que eu nunca usei. Tanto que o meu coach na época falou assim, cara, tu não tá usando anastrozol, né? Que é um dos que a gente pode utilizar para isso. Falei, não, cara, cadê? Tá aqui. Incrível, assim. Não tive, muito menos em relação à libido, também porque muita gente tem problema. Então, eu creio que a aromatase, às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas ela tem uma facilidade maior de desenvolver, de aromatizar. Então, eu creio que as enzimas aromatase em algumas pessoas é diferente, né? A questão tem gente com mais aromatase,
ou mais estímulo da aromatase ou menos. No meu caso, por exemplo, estou falando do uso pessoal, eu nem precisei utilizar. E eu vejo que tem pessoas que com muito pouco de hormônio, né? Não só estanozolol, mas como qualquer outro hormônio, já tem uma sensibilidade incrível a qualquer tipo de hormônio já começar com essa aromatização, né? Com essa conversão. Por isso, a equipe multidisciplinar é importante, porque às vezes a pessoa que te falou para tu usar o teu estanozolol não consegue, não sabe controlar efeito colateral. Não tem a mínima noção do que está acontecendo. Fala que é tua genética é assim. Não, tem como controlar, tem como fazer, tem como você melhorar essa condição. E é por isso que o médico esportivo, neste momento, é fundamental se você quiser fazer alguma coisa e ter longevidade, uma boa longevidade, uma boa saúde. Então, tô falando do meu uso pessoal mesmo, né? Então, hoje eu tô muito mais seguro fazendo uma reposição hormonal, sendo até paciente do Dr. Ricardo, do que fazendo sozinho, né? Por conta. Justamente para isso, porque eu tenho controle. Eu tenho exames periódicos. Então, os exames são fundamentais. A pessoa acha, não, cara, faz exame, não ache nada. Tanto que a primeira consulta minha com o Dr. Ricardo, a gente conversou 10 minutos, ele me deu 34 exames para fazer. Aí sim, depois, porque não adianta falar muita coisa, não adianta. Tem que ter o controle. Qual o controle? Exame. Exatamente. Então, complementando aqui o que o Wellington falou, sim, né, cada indivíduo é único, haverá uma sensibilidade maior ou menor, até mesmo ao inibidor de aromatase. Ele comentou do anastrozol, né? O anastrozol é uma droga bastante antiga, né? Hoje a gente tem drogas mais modernas e mais eficazes, letrozol, hexamestano, por exemplo. Mas, quando um paciente chega no consultório, ele pretende fazer um uso, se cuidar dessa questão de aromatase, os exames iniciais são para a gente ter uma leitura de qual é a produção dele, baseado em faixa etária, em peso, a gente vai fazer uma dosagem da inibição da aromatase. Porém, com o uso clínico em 3 meses, é interessante repetir esses exames para ver se aquela dosagem é adequada para aquele paciente. Porque varia, não é uma receita de bolo, né? Cada indivíduo é particular. Talvez 2 miligramas de letrozol para um seja suficiente, para o outro indivíduo em carga hormonal similar necessite 4, então varia muito. Outra questão, o Wellington comentou sobre não ter ginecomastia ou colaterais nesse segmento. Existem, né, esteroides anabolizantes que aromatizam muito pouco e lentamente. O estanozolol é um exemplo. A aromatização de estanozolol é quase nula, ela ocorre a longo prazo. Então, se o indivíduo utilizou 2, 3, 4 meses, ele não vai sofrer esse sintoma. Tá? Então, tem esses detalhes também, essas nuances, né? Como tem drogas que não aromatizam, porém interferem no mecanismo da prolactina, né? Trembolona, que é muito falada, ela não aromatiza, mas pode dar ginecomastia por outro mecanismo. Então são os cuidados que a gente tem que ter também, e sempre ter uma boa relação médico-paciente, para ele não te omitir nada, para você entender o que está acontecendo e poder ajudá-lo da melhor maneira. O estanozolol em mim nunca deu nada de aromatização. Sim, ginecomastia, nada. É muito baixo. A única droga que começou o início de ginecomastia comigo é o Deposteron. Única, nem a do Teston acontece, é engraçado. Toda vez que eu uso o Deposteron, acontece ginecomastia. É o cipionato. É, cipionato. Mas o estanozolol, ele tem essa peculiaridade, né? Quando se fala de estano, eles falam de dores articulares, perfil lipídico e problemas do fígado, né? Isso, hepático. E antigamente a gente usava muito, sabe o que, para proteger o fígado? Óleo de prímula, eles usavam. Silimarina, né? Silimarina era o que tinha na época, né? Era o que tinha. Sim. Tem mais um fator que a gente tem que lembrar aí no uso do estanozolol. Ele diminui a concentração volêmica da glicose. A glicose é o nosso principal veículo de energia, né? Então, pacientes diabéticos, né, que estão em uso de estanozolol ou pretendem fazer um uso, tem que ter um cuidado mais próximo aí com o médico prescritor, porque ele vai diminuir a concentração de glicose na corrente sanguínea.
Então tem que tomar um cuidado extra também, tá? O estanozolol ele tem essa propriedade. O último colateral é a parte sexual, né? A parte sexual, como ele é um esteroide anabolizante, ele vai diminuir a concentração de LH e FSH, que são os hormônios precursores da produção de testosterona nas células de Leydig, lá nos testículos. Então, sempre que for utilizar uma substância nesse patamar, estanozolol ou um outro nandrolona, ele vai diminuir essa produção de testosterona. Então, o indivíduo pode desenvolver aí disfunção sexual por causa disso. Então, é muito importante que se faça concomitante uma reposição de testosterona. Diminui o suco, Ricardo? Precisa ter aí um controle para você não ter esse colateral. Exato. Ali no meu caso, quando eu utilizei também, no final estava com uma associação de 4 drogas, né? Estava com 3, né? 3 esteroides ali, mais entrou estanozolol ainda. Só que nessa fase eu estava em modo sobrevivência, né? Digamos que chega um percentual de gordura que o indivíduo meio que desliga algumas funções para ele se manter vivo. Então, uma delas é a função sexual. Então, não sei se foi pelo excesso de hormônio ou porque só que eu vejo que atletas que usam bem pouco, né? Ou utilizam quando estão com percentual de gordura muito baixo, parece que as funções sexuais elas meio que desligam. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele pensa assim, essa pessoa está praticamente desnutrida, está perdendo muita gordura, ela entra em estado de alerta, com baixo percentual de gordura, eu vou desligar uma função porque eu não quero, ela não precisa se reproduzir, ela precisa primeiro ficar viva. Então, eu creio que foi em relação a isso, estava com um percentual de gordura muito baixo, devo ter competido ali com 3, 4% mesmo, estava realmente assim, muito fora, assim, do que as pessoas imaginam, mas E aí, tava com a associação desses 4 hormônios, né? Inclusive com o estanozolol. Para mim, não deu efeito... pelo menos, na época, eu não senti nenhum efeito em relação à articulação. Quando acabou a competição, e aí eu fui tirando os hormônios, e aí eu fiquei um período, né? Agora, para poder engravidar, fiquei sem usar aí praticamente quase 2 anos. As minhas articulações berraram, literalmente. Foi bem... É como se realmente, como o doutor falou ali, né? A testosterona, ela aumenta a produção de líquido sinovial. De repente, eu tive um crash hormonal, que a gente pode falar até outro dia sobre isso, né? Que é a retirada e a baixa significativa do hormônio, principalmente da testosterona do corpo do indivíduo, se ele não souber fazer uma recolocação desse hormônio, né? Quando ele tira. E aí eu senti os efeitos. Aí foi terrível. Artrose, minha artrose piorou. Eu já tinha uma artrose, né? E quando você está tomando hormônio, você não sente. Mas depois da retirada... Então fica a dica aí, galera. Quando vocês estão tomando, vocês são o Superman, né? Quando tira, aí você vê que você é um ser humano comum. Essa parte que o Wellington falou é bem importante, porque seja atleta de alto rendimento, seja você um usuário para uso recreativo, se você for interromper a terapia, fazer o desmame, tem que ser feito de forma gradual, estimular o seu corpo a produzir novamente, né, para que você não sofra algumas consequências indesejáveis, né? Então, a parte sexual, a gente vai abordar isso num próximo podcast aí, o que deve ser feito, os estímulos hormonais periódicos para que o paciente não tenha risco de ficar infértil, não ter oligospermia, tá? Tem vários mecanismos que a gente tem que fazer para o paciente não sofrer isso. O desmame terapêutico gradual, o que deve ser usado, né? Então, são temas aí que a gente vai ter ao longo dos próximos podcasts. Pessoal, teria mais uma consideração final em relação ao estanozolol, uma dica para o pessoal de casa? Tem mais uma, Ricardo. Claro. A gente tem muita dúvida sobre isso. Hoje é só estano. Se for começar a falar, a gente começa a sair um pouco, né? Falando de protetor hepático, isso, aquilo. Mas hoje é só estano que vai ter mais ainda conteúdo de outros hormônios aqui no podcast e outros protetores. Mas em relação à depressão, tem uma relação forte com o estanozolol, dependendo da dose ou o tempo, ou ele é mais fraco em relação a isso?
Existem poucos estudos sobre o uso de anabolizantes em humanos em larga escala, né? O que a gente se baseia mais são os estudos norte-americanos. Lá tem estudos de 20, 30 anos. No Brasil, não existem estudos em larga escala nesse segmento. O que se baseia é na literatura norte-americana. Alguns estudos apontam que para o uso crônico de esteroides anabolizantes, o paciente pode desenvolver algum grau de melancolia ou até índice de depressão em níveis elevados. Isso pode ocorrer. Ele começa a ficar um pouco mais recluso na sociedade e pode desenvolver. Uma parcela muito pequena baseada nesse grupo de estudos. Mas não teria como eu te responder concretamente se o estanozolol faz isso ou não. O que eu vejo, né, em usuários, em praticantes de atividade física, eu vejo uma melhora do paciente em quesito disposição, se sentir melhor, ter uma autoestima melhor, isso eu vejo com frequência. Agora, a sedimentação literária, para te responder isso, não tenho como te dizer baseado em estudos. E outra dúvida, Ricardo, o pessoal tem essa dúvida de onde eu compro o estanozolol? Eu compro com uma farmácia de manipulação? Existem só na forma oral? Porque tem muita gente que não quer usar oral por causa do fígado, que passa pelo fígado oral, quer usar injetável. Existe injetável em farmácia de manipulação ou não existe tal? Sim. No Brasil, nós temos a Anvisa, né, a agência que fiscaliza a produção de todos os fármacos, e a classe C5, que é os anabolizantes, não é diferente. No Brasil, não é permitida a produção de esteroides anabolizantes injetáveis. Os que são produzidos são a testosterona, a somatropina, que são hormônios produzidos pelo nosso corpo e têm propriedades anabólicas, e mais recentemente a nandrolona, que é a DECA. Todos os demais, apenas manipulação via oral. Então, é possível manipulá-lo em farmácias com prescrição médica, com indicação, por que usar, né, a justificativa do uso, em manipulação oral. Os injetáveis não são permitidos. Será que isso, a um longo prazo, eles não vão mudar um pouco essa ideia? Em relação, justo pela essa relação da proteção do fígado, né? Nós vimos que independente se for injetável ou oral, haverá uma passagem hepática. Primeira ou segunda passagem haverá. Sim. Mas é uma discussão que eu acho que vai por muitos anos ainda. Tá? Então, como existem profissionais que têm uma visão mais contemporânea ao uso, né, dos benefícios que ele pode trazer, também tem uma parcela de profissionais que acaba recriminando o uso. Então, há uma balança. Justo pelo crescimento, né, de clínicas, né, que trabalham nessa especialidade, até pelos próprios atletas de bodybuilder, né, que daí tem algumas substâncias que realmente tu tem que buscar em mercado paralelo, né, que não existe realmente. Né? Eu acredito que... E fica muito ruim para um atleta profissional estar fazendo isso, né? Sim, geralmente os atletas profissionais têm já um laboratório que trabalha para eles, né? Mas a grande maioria é laboratórios que a gente chama de undergrounds, né? Exatamente. Correto seria até farmácias de manipulação confiáveis, porque já teve casos de atletas que tiveram farmácia de manipulação auxiliando, e aí tava desconfiado, mas essa droga em mim, aqui eu pegava com o carinha lá da academia, não fazia isso, e aí foi ver, vou dar um exemplo, tá? O cara usou muito tempo uma droga que não tem a ver hoje com o assunto, mas vou dar só de exemplo, Primobolan. E aí, ele tinha um efeito com essa droga, tal, daí ele estava com uma farmácia, tal, e estava fazendo. E aí, ele viu que, na verdade, não eram, estava vendo que era propionato de testosterona. Porém, a testosterona pura, ela não faz parte da primeira passagem, né? Tanto que ela tem que ser só injetável, ou transdérmica, ou até via transdérmica e subcutânea, com o chip, no caso. Mas pela boca ela não passa, né? A absorção oral, ela é mínima. Mínima. Então o cara tava tomando nada. E era propionato de testosterona, não era o Primobolan. Tô dando um exemplo, né? Então, é muito complicado. Então, até para quem vai utilizar, ter uma farmácia de manipulação de confiança, caso seu médico prescreva e ter aí isso também é muito importante, né? Isso é fundamental. E tomar cuidado com o mercado negro, né? Porque laboratórios undergrounds aí já fecharam alguns e a coisa
era horrível, né? Era terrível. É muito difícil, até mesmo para um médico fazer a leitura de um exame de um paciente que faz um uso de uma medicação clandestina, porque ele compra lá o medicamento dizendo que tem X miligramas. Naqueles X miligramas terá determinado efeito. Aí você vê num exame ou o cara tem 5 vezes mais ou não tem nada. Então, como tu vai fazer um controle nesse paciente, uma inibição, né? Tu fica às cegas. Então, vai ser bem complicado. Bom, pessoal, a gente já está se estendendo um pouquinho hoje. Gostaria de agradecer a presença do Wellington, do Beto. Nós teremos mais episódios falando sobre esteroides anabolizantes, ergogênicos, trazendo aí curiosidades para vocês, esclarecendo dúvidas. Se tiverem sugestões, podem deixar no nosso canal. O podcast de hoje fica no canal da Clínica Olympus, do Dr. Maromba, também nas redes sociais aqui dos nossos contribuintes. Pessoal, o podcast de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.